Prontinho. Prontinho. Deixa eu acionar aqui a minha marca-texto, a minha ponteira. Prontinho para a gente começar. Então vamos lá, galera. O assunto de hoje, citoplasma, tá? Então a gente vai focar na estrutura do citoplasma, nas organelas, né, nos componentes que estão ali alocados ali dentro desse espaço que ocupa um percentual considerável da célula, né? Só relembrando que é imprescindível que vocês leiam, né, esse conteúdo no livro-texto. Assistam as videoaulas que eu coloquei ali, ajudam bastante, né? E participem desse momento, que acaba sendo mais até para fazer uma retomada e tirar eventuais dúvidas. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos falar, né? Quando a gente fala em citoplasma, a gente não vai estudar só esse meio aquoso que preenche a célula, né? Que compreende, né, na verdade, muito mais do que isso. A gente vai estudar também tudo que está inserido nesse meio aquoso, em especial as organelas. Muitas delas são chamadas, inclusive, de organelas membranosas, né, porque apresentam, a maioria delas apresenta uma membrana envolvendo suas estruturas, tá? Mas existem organelas que não apresentam membrana, por exemplo, os ribossomos, né, os centríolos. Então aqui, ó, de uma forma bem rápida, eu vou fazer uma apresentação, depois a gente vai voltando em cada organela, evidenciando, né, mais detalhes, para a gente poder definir melhor. Tá? Mas aqui basicamente o que nós temos, né? Duas células eucarióticas, uma animal, outra vegetal, né? Em relação a envoltórios, o que nós estudamos que diferencia uma célula animal, eucariótica animal, de uma eucariótica vegetal, basicamente é a presença de uma parede celular, né, aqui na célula vegetal, que inexiste na célula animal, tá? E além disso tem as organelas. Algumas organelas só ocorrem aqui na célula animal, desculpa, vegetal, outras só ocorrem aqui na célula animal. Mas a maioria delas são comuns, ou seja, ocorrem nas duas. Vamos ver? Vamos começar a visualizar? Vamos lá. Então aqui, ó, apresentando para vocês a mitocôndria, é uma organela, né, membranosa, ela tem uma dupla membrana, a gente vai ver a estrutura dela melhor daqui para frente. E a principal função dela na célula, tanto na animal quanto na vegetal, é a produção de energia. Ela está envolvida com a respiração celular aeróbia, né? Ou seja, aquela que utiliza oxigênio para gerar ATP, né, que é o trifosfato de adenosina, que é a moeda energética da célula. Então a mitocôndria é como se fosse a usina que produz energia dentro da célula. Energia que vai ser usada para todo o metabolismo, né, para o desempenho de todas as funções, né, da célula que a possui. Bem, outra organela é o retículo endoplasmático não granuloso, né, então esse não aqui, granuloso, esse granuloso a gente vai ver mais para frente, está relacionado com a presença ou ausência de ribossomos. Né? O retículo endoplasmático ele pode ter ribossomos, então vai ser o retículo endoplasmático granuloso, que seria esse aqui, e ele pode não ter ribossomos, então a gente chama de não granuloso. O retículo endoplasmático não granuloso é mais conhecido como liso, retículo endoplasmático liso, ok? E a principal função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios. E lá em células como as células do fígado, né, eles vão ser bem desenvolvidos e vão ter uma função especial na desintoxicação, tá, do organismo. Né? A gente vai ver isso melhor mais para frente também. Bem, aí vem o retículo endoplasmático granuloso, como eu falei, a diferença é que ele tem esses ribossomos, estão representados pelos pontinhos azuis aqui. Então, basicamente, a diferença do liso para o granuloso é essa, tá? A presença de ribossomos no granuloso, tá? E os ribossomos vão ter a função principal de síntese proteica, né? Produção de proteínas. Então, se o retículo endoplasmático granuloso tem ribossomos, ele também vai produzir, né, proteínas a partir desses ribossomos,
vai armazenar por um tempo aqui dentro dessas vesículas e depois vai transportar para outros lugares, né? Lembrando que proteínas podem ser hormônios, enzimas, enfim, tem uma vasta lista aí de proteínas que são importantíssimas para o organismo. Complexo de Golgi ou complexo golgiense, né? É uma estrutura membranosa também. Até agora todos que falamos são membranosas, tá? Organelas que são envolvidas por membranas. Bem, o complexo de Golgi, ele é responsável por receber, armazenar, empacotar e secretar, né, proteínas que vêm aqui do retículo endoplasmático rugoso. Então, ele recebe substâncias de outras organelas, armazena dentro desse conjunto de bolsas aqui, de saquinhos membranosos, modifica e depois pode secretar. Um exemplo de células secretoras que têm complexo de Golgi desenvolvido são as células que vão formar os nossos ácinos pancreáticos, né? Eles são células que secretam, ou seja, então se a célula tem função secretora, tem que ter um complexo de Golgi bem desenvolvido, né? Da mesma forma que se a célula é responsável por desintoxicação, como as células do nosso fígado, vão ter um retículo endoplasmático liso ou não granuloso bem desenvolvido. Então a organela ela se desenvolve mais na célula de acordo com a sua função principal, ok? Bem, e uma outra organela aqui que encontramos nas células animais são os lisossomos. Os lisossomos são vesículas cheias de enzimas digestivas que são produzidas a partir do complexo de Golgi. Tá? O complexo de Golgi que produz essas vesículas são chamadas lisossomos, que têm enzimas digestivas, ou seja, sua principal função vai ser a digestão intracelular, né? Então, coisas velhinhas aqui dentro da célula vão sendo digeridas. Quando a célula engloba alguma partícula de fora para dentro da célula, né, ocorre também o processo de digestão intracelular. Enfim, daqui a pouquinho eu mostro em detalhes para vocês. Bem, de tudo que nós falamos aqui, né, mitocôndria, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, né, também estão presentes aqui, ó, nas células vegetais, tá? Agora eu vou falar de uma organela chamada de centríolos, que vai ser uma organela tipicamente de células animais, né? Podendo também estar presente aí em protozoários, né, e outros organismos. Mas geralmente não encontramos em células animais. Então, os centríolos são estruturas não membranosas, então, ó, não tem membrana aqui, tá? São estruturas proteicas, formados, né, são microfilamentos de tubulina, né? A gente vai falar melhor mais para frente também. Mas os centríolos são organelas que vão estar responsáveis na célula animal pela produção de flagelos. Então, células que têm flagelos são produzidos a partir dos centríolos. E cílios, algumas células apresentam cílios, né? Eu acho que eu já comentei com vocês em um momento anterior a diferença de um flagelo para cílios. Geralmente, flagelo são um ou poucos, né? Você tem poucos flagelos na célula, ou somente um, geralmente. E eles são longos, fazem movimento ondulatório. Cílios não, cílios são mais curtinhos, né? Parece os cílios do nosso olho, mas isso aqui é para célula, tá? Esses cílios eles são mais curtinhos e geralmente são vários e eles têm movimentos curtos, né? Então é basicamente essa diferença. Mais para frente também eu volto a falar nisso. Bem, célula animal, essas são as principais organelas e tem os ribossomos também, que eu vou começar falando daqui a pouco. Célula vegetal também tem mitocôndria. Ah, professor, eu fiquei sabendo que célula vegetal faz fotossíntese. Exatamente. Só que o fato dela fazer fotossíntese não exclui o fato dela também respirar. Então, células vegetais têm mitocôndria, iguaizinhas, né, a das células animais. Células vegetais também têm retículo endoplasmático liso, né, que vai produzir lipídios, principalmente aqui nas células vegetais.
Células vegetais têm retículo endoplasmático granuloso, que vão produzir proteínas, bem semelhante aqui ó, às células animais. Células vegetais também têm complexo de Golgi, que vão receber, armazenar, empacotar, né, substâncias, principalmente proteínas, né, que também vão produzir secreções posteriormente. Então é a mesma função aqui da célula animal, na célula vegetal. Célula vegetal tem vacúolo. Opa, faz um asterisco aí, porque vacúolo nós não observamos aqui na célula animal, tá? Na verdade, pode até ocorrer, mas com bem menos frequência e as funções são extremamente diferentes, tá? Então, o vacúolo que a gente está falando aqui na célula vegetal é um vacúolo grande, que ele tem a função de armazenar substâncias e fazer, né, o controle osmótico da célula. Lembram? Aquele controle hídrico de entrada e saída de água e sais? Então, esse vacúolo aqui, por armazenar sais e outras substâncias, tem, né, uma influência muito grande nesse controle osmótico, na regulação osmótica das células vegetais. Tá? E nas células animais não vão apresentar um vacúolo como este. Ok? Então, essa é uma outra diferença, além da parede celular, que a gente falou já em aulas anteriores, no início dessa aula. Você tem o vacúolo. E tem uma outra organela que também só ocorre em células vegetais e em algumas algas, na maioria das algas, na verdade, né? Ou seja, organismos que fazem fotossíntese, que é a presença do cloroplasto. O cloroplasto é uma organela membranosa também, né? Tem membrana, possui um pigmento chamado clorofila, que dá a cor verde aqui, ó, para essa organela, e é responsável pela realização da fotossíntese, que é uma forma de nutrição nos vegetais, né? É uma forma de transformar a energia luminosa, ou seja, transformar luz em glicose, que é fonte de energia, que é fonte de alimento para a célula vegetal, tá? Claro, a gente volta nisso tudo, né, de uma forma mais detalhada agora. Bem, voltando aqui para o nosso citoplasma, pessoal, a gente pode dividir ele basicamente em 3 compartimentos, né, ou organizar ele em 3 pontos diferentes. A gente tem o citossol. O que é o citossol, gente? Você tem núcleo, membrana e citoplasma aqui. O citossol é o fluido que preenche esse citoplasma aqui. Então, esse meio líquido, esse meio fluido, também chamado de hialoplasma, tá? Então, o nome, né, desse meio fluido, desse meio aquoso que preenche o citoplasma é citossol. E aqui a gente vai encontrar o quê? Água, principalmente, por isso que é meio fluido, é líquido, né, aquoso. E aqui nesse citoplasma, nesse meio aquoso, você tem vários íons dissolvidos, muitos sais, né? Você tem aminoácidos, proteínas, você tem carboidratos como a glicose e outros. Você tem RNA, né? Tudo isso pode estar espalhado aqui, ó, nesse meio fluido, no citossol. Além do citossol, aqui nesse espaço formando citoplasma, a gente tem também, né, como falamos, as organelas, tanto as membranosas, que são aquelas que têm membrana, né, uma membrana envolvendo, como o retículo endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria, cloroplasto, né, lisossomo, peroxissomo, que eu vou falar mais para frente. Todos esses aqui têm membranas. E existem algumas organelas. O que são organelas? Né? São estruturas que vão desempenhar alguma função dentro da célula. Então, existem essas que são membranosas, né? E existem algumas organelas que não apresentam membrana, como eu falei para vocês, como o próprio ribossomos. Os ribossomos não apresentam membrana plasmática e os centríolos também não. Tá? São exemplos de organelas que não possuem, né, membrana plasmática. Bem, além do meio fluido das organelas, o que mais tem ali preenchendo o citoplasma? Gente, é muito interessante, porque existe, né, se fosse só o meio fluido e as organelas, a célula ela ia se desmanchar, digamos assim, né? A célula ela ia se desintegrar, porque ela não conseguiria se sustentar. Da mesma forma que os vertebrados têm um endoesqueleto, né? A gente tem um sistema esquelético que ajuda a manter o nosso corpo de pé, por exemplo, no caso do homem,
e todos os vertebrados são assim também, se a gente imaginar fazer uma analogia com a célula, ela funciona assim também. Ela tem que ter uma rede aqui, ó, de proteínas estruturais que vão, né, manter ela com a forma, moldando a forma dela, dando forma e dando sustentação principalmente. Além de forma e sustentação, esse citoesqueleto, como é conhecido, né, ou seja, o esqueleto da célula, em outras palavras, ele também permite a movimentação em muitas células. Lembram da ameba que a gente falou? A ameba emite pseudópodes, né, que são essas projeções aqui, ó, do citoplasma, né, e da membrana plasmática, é devido à modificação desse citoesqueleto. Então é um citoesqueleto, mas que não é estático, né? Ele consegue suportar ali a célula da sustentação, né? Ele também acomoda as organelas que estão dentro das células, que ficam inseridas aqui, e ele pode se rearranjar modificando, né, essas células em movimentos como, né, na fagocitose que a gente falou. Existe um movimento dentro das células vegetais que a gente vai ver no retorno, no laboratório, chamado de ciclose, né? As organelas, vocês vão ver que os cloroplastos, por exemplo, em células vegetais, fazer assim para parecer uma célula vegetal, né? Os cloroplastos, eles não estão parados, eles ficam circulando aqui, ó, dentro do citoplasma. Movimento que a gente chama de ciclose. Isso por quê? Porque o citoesqueleto da célula ele vai se modificando, ele vai mudando de posição e se rearranjando, gerando então esse movimento das organelas e das estruturas que estão aqui, tá? Basicamente são essas três partes, né, que compreendem o citoplasma. A gente vai começar agora a falar de uma forma bem específica das organelas, tá bom? Primeira organela que vamos falar, né, que vamos conversar aqui. Os ribossomos. Já falamos, né? Ah, professor, você já falou, ribossomo tem tanto em célula animal quanto em célula vegetal, ou seja, os ribossomos estão em todas as células eucarióticas e também estão em células procarióticas, né? O ribossomos é uma dos pontos em comum entre células procarióticas, que são células de organismos como bactérias, por exemplo, cianobactérias também, arquibactérias, né? Também. E também estão presentes em células animais, vegetais. É um ponto em comum entre células procarióticas e eucarióticas. Mas como é que é? Claro, mais lá na frente ainda, quando a gente for falar da síntese proteica enquanto processo, eu vou voltar também em ribossomos. Não vai morrer aqui não. Aqui é um breve apanhado da função principal dos ribossomos. Bem, os ribossomos eles são formados, gente, parte por RNA ribossômico. O RNA ele é produzido a partir do DNA da célula. Então, o DNA tem a receita para produzir RNA. O RNA que forma ribossomos é chamado de RNA ribossômico. Mas a estrutura do ribossomo não tem só RNA ribossômico. Pô, se é produzido a partir do DNA, só fazendo uma rápida recordação aqui, né? O DNA está no núcleo da célula, certo? Então, o DNA serve de molde para produzir RNA, incluindo o RNA ribossômico. Só que esse RNA, depois de produzido, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma da célula. E lá no citoplasma das células, né, é que os ribossomos vão se montar. E aí, beleza. O que tem no ribossomo, além do RNA ribossômico, que o senhor falou, professor? Tem o quê? Tem proteínas associadas também. Então, a associação de proteínas mais RNA ribossômico vão formar as duas subunidades que a gente chama do ribossomo. Então, cada unidade ribossomal, cada ribossomo, ele é formado por uma subunidade maior e uma subunidade menor. Gente, por enquanto eu vou descrever a estrutura. Por quê? Como eu falei, quando a gente for falar de síntese de proteínas, eu vou ter que voltar nesse assunto. E aí vocês vão ter que só que resgatar essa estrutura do ribossomo para entender melhor. Mas basicamente o que acontece?
essas duas subunidades elas vão se unir no processo de síntese de proteínas. Bem, para sintetizar proteínas, não sei se vocês lembram, né? Vamos lembrar como é que uma proteína é produzida. A informação genética está lá no DNA, certo? O DNA serve de receita para produzir molécula de RNA. O RNA, que é a receita, por sua vez, para produzir proteínas, é chamado de RNA mensageiro, tá? Que é esse aqui, ó. O RNA mensageiro, para fabricar uma proteína, ele precisa de um ribossomo. Então, o RNA mensageiro, ele tem a informação para produzir proteínas, tá? Isso a gente vai voltar lá em síntese proteica com muito mais detalhes, que é um assunto que cai muito no Enem também, gente. Cai muito em vestibular, Enem, prova, né, concurso, cai muito. Então, ó, no núcleo da célula tem o DNA, que é a informação genética, que serve de molde para a produção de RNA. O RNA que a gente viu pode ser RNA ribossômico, que vai formar ribossomos, pode ser o RNA mensageiro, que nesse caso aqui é a receitinha para produzir proteínas. E como é que o RNA mensageiro é utilizado na produção de proteínas? Ele é utilizado a partir de um ribossomo. Vamos ver essas duas subunidades dos ribossomos aqui. Dá um zoom aqui, ó, dá uma bisoiada aqui na animação. Então a gente tem o RNA mensageiro, que é essa fitinha preta aqui, ó, com várias letrinhas. Lembra que o DNA é formado por essas letrinhas, que são as bases nitrogenadas, que por sua vez serve para a produção de RNA, que também é formado por letrinhas. Então é como se fosse uma receita mesmo, essa sequência de letrinhas que vai codificar determinada proteína. Isso a gente já falou de forma mais geral, né, lá atrás em ácidos nucleicos. Então o que acontece? A subunidade maior do ribossomo se une à subunidade menor e se prende ao RNA mensageiro, que veio lá do núcleo, com a informação para produzir proteínas. Deixa eu apagar essa montoeira aqui para ficar melhor. Então esse RNA mensageiro tem a receitinha, chegou o ribossomo aqui, ó, subunidade menor. Esse ribossomo nada mais é do que a sede, o local onde vai ocorrer a síntese de proteínas. Então esse ribossomo ele começa a caminhar por essa fitinha de RNA mensageiro. E à medida que esse ribossomo caminha, o que vai acontecendo? Existe um outro tipo de RNA que é chamado de RNA transportador, né? É esse que eu grifei aí que não dá para ler nada. Então esse RNA transportador, o nome dele é transportador porque ele transporta os aminoácidos. Então ele traz os aminoácidos. Não sei se vocês lembram, mas cada RNA transportador vai estar associado a um aminoácido específico e cada transportador também tem o que a gente chama de anticódon, né, que é uma sequência de 3 bases que se liga aqui no RNA mensageiro. Né, tem que ser complementar, tá vendo? Ó? Onde tem U, tem que ser A. Né? Lembra que RNA não tem timina, né? Então, onde tem U aqui, ó, tem que ter A. Onde tem A, tem que ter U. Onde tem C, tem que ter G. Né? Quem não recorda isso, dá uma lembrada indo lá na aula de ácidos nucleicos, que isso vai ser importantíssimo para a aula futura também de síntese de proteínas. Tá, professor, o senhor apresentou aí a galera que trabalha na síntese de proteínas. Falou do RNA mensageiro, de onde ele veio, falou do transportador e do aminoácido, falou do ribossomo, que é formado dessas duas subunidades. Vocês estão vendo que tem 2 compartimentos aqui, que a gente chama de sítios, na subunidade maior dos ribossomos? Esses sítios eles são chamados o primeiro de sítio A e o segundo de sítio P. A diferença é que no sítio A é onde entra o RNA transportador com o aminoácido. Né? Ele chega pelo sítio A e lá no sítio P, quando o ribossomo ele se desloca, ele se move um pouquinho pelo RNA mensageiro, o RNA transportador que estava aqui no sítio A vai estar no sítio P.
e aqui fica desocupado. E aí o que acontece? Chega um novo RNA transportador com um novo aminoácido. E aí vai ocorrer a ligação peptídica, lembra? Ligação entre dois aminoácidos é chamado de ligação peptídica. E aí, ó, isso vai acontecendo, ó. Vai chegando transportador com um novo aminoácido, vai se ligando ao aminoácido que já estava ali, formando ligações peptídicas. Lembra, uma sequência de aminoácidos ligados por ligações peptídicas vai formar um peptídeo, né, que pode dar origem a uma proteína, tá? Então aqui é, claro, a gente representou só com 4 aminoácidos, mas isso aqui, na realidade, né, ocorre, né, em fitas enormes e forma proteínas com centenas, milhares, milhões, né, milhões às vezes de aminoácidos, ok? Vou voltar aqui, ó, rapidinho. Pera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar só para entender basicamente a função então dos ribossomos. Os ribossomos, a função principal é sintetizar proteínas, produzir proteínas. Para isso, o que ele faz? Ele vai até o RNA mensageiro, né? E aí ele liga a subunidade maior a menor e começa a andar ali pelo RNA mensageiro. À medida que ele vai se deslocando, RNAs transportadores vão chegando, de acordo com a informação que tem aqui, ó, né, com os códons, lembra? Que são as trincazinhas de bases nitrogenadas. Tá vendo? Para cada trinca você tem um RNA transportador específico que traz um aminoácido específico. Então, dessa forma, ó, essa sequência de informações de bases aqui do RNA mensageiro vão trazer uma sequência de aminoácidos definida, né? Que vai dar origem a uma proteína. Observem que aqui, ó, no finalzinho, quando os ribossomos, o ribossomo termina de ler essa fita, a subunidade maior se desliga da menor e aí ele está pronto para procurar novos RNAs mensageiros para produzir mais proteínas, tá? E aí a gente tem também a proteína sintetizada aqui, ó, pronta para ser utilizada, né? Lembrando que esses ribossomos eles podem estar soltos no citoplasma e eles também podem estar associados ao retículo endoplasmático granuloso, que é chamado aqui, ó, de granuloso justamente porque tem a presença de ribossomos. Beleza? Basicamente é isso que vocês devem saber por enquanto sobre ribossomos e síntese de proteínas. Bem, vamos falar agora do retículo endoplasmático granuloso, também chamado de retículo endoplasmático rugoso, tá? Bem, essa organela é uma organela membranosa também, estão vendo? Ó, ela é envolvida por membranas, é rugoso, justamente acabamos de falar, porque tem a presença de ribossomos aderidos à membrana, né, desse retículo endoplasmático. E ele lembra aqui, ó, algumas bolsas, né? São bolsas achatadas, estão vendo? Ó? Parecem bolsinhas achatadas, bolsões achatados. E a gente fala também que são túbulos porque estão conectados por alguns trechos que lembram túbulos, né? Ou cisternas. Então esse é o retículo endoplasmático granuloso. Qual é a função dele, pessoal? Ah, tá, ele pode estar ligado aqui à carioteca, tá? A membrana nuclear. É como se ele fosse uma continuidade da membrana nuclear. Membrana nuclear envolve o núcleo. Essa membrana vai se ramificando, se expandindo pelo citoplasma, formando o retículo endoplasmático granuloso, tá? A função desse retículo é só se lembrar, se é rugoso ou granuloso, é porque tem ribossomo. Então a função vai ser a mesma praticamente dos ribossomos, né? Que vai ser produzir proteínas. Então ele vai produzir proteínas, só que, pô, é um conjunto de bolsas, né? De compartimentos. Então vai produzir proteína, mas também vai armazenar aqui dentro dessas bolsas, né? Por determinado tempo. E além de armazenar, vai se exportar, mandar para outro lugar. Ou seja, também transporta essas proteínas que são produzidas aqui. Essas proteínas elas são transportadas por meio de vesículas de transporte. Observa aqui, gente, essas vesículas de transporte,
elas são formadas a partir da evaginação da membrana do retículo endoplasmático. Olha, dá um foco aqui, nesses dois pontos aqui. As vesículas, elas se formam a partir da membrana aqui. Então, o conteúdo interno são as proteínas que foram produzidas nessa organela, tá? E essas aqui são as vesículas de transporte. Essas vesículas, elas podem ser, geralmente elas são encaminhadas para outra organela, que é o complexo de Golgi, tá? Então, essas proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, geralmente são exportadas, transportadas para o complexo de Golgi. Vamos uma coisa de cada vez. Por enquanto, eu quero que vocês entendam isso, tá? Bem, vamos falar agora do retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Se é liso ou não granuloso, não tem ribossomos, tá? Não vai apresentar ribossomos. Observem que o retículo endoplasmático liso, ele pode estar associado, ligado ao retículo endoplasmático rugoso. Ele deixa de ser rugoso a partir do momento que não tem mais ribossomos. Então, ele é liso, tá? E aí as funções mudam, né? Bem, se não tem ribossomo, não produz proteína. Então, a principal função do retículo endoplasmático liso ou não granuloso vai ser sintetizar lipídios, tá? Produz esteroides, fosfolipídios. Então, essa organela ela vai estar bem desenvolvida em células, por exemplo, como as células que formam presentes nos ovários e testículos, né, das pessoas. Então, lembra que ovários e testículos, ovários nas mulheres produzem hormônios sexuais femininos, testículos nos homens produzem hormônios sexuais masculinos. Os dois hormônios, femininos e masculinos, têm em comum que são formados a partir do colesterol, são considerados esteroides, né? E o retículo endoplasmático liso, ele produz esses esteroides, né? Alguns lipídios, que são usados para a produção de hormônios, por exemplo. Tá? É um exemplo. E, além disso, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso também tem a função, como eu falei para vocês, de degradar substâncias tóxicas. Ou seja, tem a função de desintoxicação. Ele vai ser uma organela que está muito desenvolvida, por exemplo, em alguns órgãos do nosso corpo, como o fígado. Vocês já ouviram falar que o fígado metaboliza tudo, processa tudo? Quando a pessoa toma medicamento demais, sobrecarrega o fígado. Quando a pessoa bebe demais, álcool, bebida alcoólica, álcool é droga, é agressivo para o corpo, sobrecarrega o fígado. Drogas em geral, né, qualquer tipo de droga nociva aí, né, ela danifica, né, prejudica o organismo e são processados no fígado, tá? Em geral, pessoal, é o seguinte, existe uma coisa chamada tolerância. Não sei se vocês já observaram, se tem casos na família, né, ou conhecidos, mas uma pessoa que sofre de alcoolismo, por exemplo, e isso serve para outras drogas também, mas no início, a pessoa que nunca bebeu e começa a beber, ela ingere um pouquinho de álcool e já fica doidona, já fica chapada, né? Professor, Oi. o Arthur está perguntando de que forma que eles ficam mais presentes nesses órgãos. Em que forma? Eles são produzidos em maior quantidade, né, e tem maior tamanho nesses órgãos. Isso a gente vai estudar como essas organelas são formadas, né, como elas são formadas, a gente vai estudar no próximo capítulo, mas eu vou voltar nesse assunto assim, da questão da origem dessas organelas. Mas basicamente, vocês estão vendo que todas essas que a gente está falando, tirando os ribossomos, são organelas membranosas? Então, o que acontece? Devido à função no fígado, né? A gente está falando que fígado tem mais retículo endoplasmático liso. Tem mais retículo endoplasmático liso porque a função dessas células, isso também tem influência genética, lembra? O núcleo, os genes que estão ativados nessa célula, eles vão estimular essa célula a produzirem mais retículo endoplasmático liso, porque essa é a função da célula, dessa célula.
é o que diferencia a célula hepática, que é a célula do fígado, por exemplo, de um neurônio ou de uma célula muscular. O que faz, primeiramente, são os genes que são ativos em cada tipo de célula, tá? Isso é assunto do nosso próximo capítulo e é bem complexo. Assim, estou falando de uma forma simples agora, né? Mas é porque é só para te responder, momentaneamente. A gente vai voltar nesse assunto mais para frente. Como é que a célula ela controla né, o que ela tem que produzir mais ou produzir menos? Como é que ela controla o seu metabolismo? Como é que ela se diferencia uma da outra, né? São cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, vamos lá, né? Por enquanto, vamos entender que essas organelas elas estão mais presentes em determinadas células, porque essas células têm uma influência genética para serem assim, né? E acabam, então, como o exemplo que eu estou dando, do fígado, né? Acabam tendo essas organelas em maior quantidade e em maior tamanho, porque elas trabalham mais. É igual o nosso corpo, né? Se a gente exercita muito músculo, ele não aumenta de volume? É porque o músculo está trabalhando mais. A organela da célula, eu estou fazendo uma analogia, mas serve para explicar, né? A organela na célula, ela quando trabalha muito, ela é mais estimulada nessa célula. Então ela aumenta de tamanho, aumenta em quantidade também. Tá bom? Bem, vamos voltar ao exemplo aqui que eu estava dando do alcoolismo, né? Uma pessoa que nunca bebeu começou a beber ontem. A pior ressaca que ela vai ter vai ser a primeira. O organismo dela não está preparado, não está adaptado. O fígado dela tem retículo endoplasmático liso para desintoxicar o álcool que ela ingeriu, mas não tem tanto assim, né? Se a pessoa continua a beber, entra no hábito da bebida e bebe, comecei a beber todo dia um pouquinho. Aí ela vai desenvolvendo uma coisa chamada tolerância, né? Com o passar do tempo, o fígado dessa pessoa vai produzindo mais, né, retículo endoplasmático liso, que vai tentando dar conta de metabolizar todo esse álcool, né, em maior quantidade. Então, quando essa pessoa bebe menos álcool, ela nem tem efeito mais nela, porque ela já está tolerante ao álcool. Só que isso, gente, tem um limite, né? Não pensa assim, vou beber muito porque eu quero me tornar tolerante ao álcool, eu vou ser fodão, eu vou poder beber e nunca vou cair. Nunca pensem assim. Isso tem um limite, tá, pessoal? Chega num limite que o fígado ele não consegue mais produzir novos retículos endoplasmáticos liso, e se a pessoa continua bebendo, começa a danificar essas células hepáticas e elas começam a trabalhar mal, de tal maneira que com o passar do tempo, até bebendo menos álcool, a pessoa já fica ruim, já fica fraca, já fica debilitada, né? Por quê? Porque o fígado dela já não está trabalhando bem. Quando ela chega nesse final aqui da curva de tolerância, né, que a pessoa já está ficando com o fígado enfraquecido, é o momento em que geralmente a pessoa desenvolve cirrose hepática, alguma inflamação no fígado, né, outras doenças. Então é muito perigoso, né? As pessoas têm que ter consciência e nunca exagerar, né, em substâncias tóxicas como álcool, drogas, medicamentos, né? Tem gente que acha que vício em remédio também não pode danificar o corpo. A gente só tem que tomar medicamentos, né, comerciais quando a gente precisa. Do contrário, pode haver prejuízo no corpo. Ok? Ô, professor, Oi? só uma dúvida. Esse negócio só funciona pro álcool? Não. Porque, por exemplo, eu tomo bastante café. Café pra mim não faz efeito nenhum. Aham. Tem alguma coisa a ver ou é totalmente diferente? Olha, tem e não tem, né? Tem o fator, porque o que que acontece? Nem tudo é tóxico, né? O que que é uma substância tóxica? Aquela que acumula no seu organismo e causa prejuízos. É claro que o café, você tomando, sei lá, 5, 10 vezes por dia, 10 eu acho que já é demais, né? Mas vamos supor que você tome café umas 5 vezes por dia, né? Os princípios ativos que tem ali no café que despertam, né? Despertam várias reações no corpo. Por exemplo, né? Estimula a liberação de adrenalina, né? Que te dá uma sensação de ficar mais atento, mais esperto, né? Mais acordado. Então, assim, são vários efeitos que o exemplo que você pegou tem. Assim como os exemplos que eu dei aqui também. Álcool. Álcool não faz
não age só no fígado, né? O álcool age no sistema nervoso, fazendo com que a gente perca, né, reduz os reflexos, né, reduz a sensibilidade, a ação dos sentidos, da visão, do tato, da audição. Inclusive pode ter, né, drogas fazem isso, podendo causar alucinações. Então, assim, na verdade, as substâncias quando agem no corpo, elas não agem só em um órgão ou em um sentido, agem em vários. O café, ele pode não se tornar tóxico se você tomar com certa moderação. Agora, se você for uma pessoa que toma café, assim, sei lá, 40 vezes por dia, pô, aí eu já vou te falar que vai, além do efeito, né, que age nos seus sentidos, na adrenalina, né, em outras funções do corpo, na questão do sentido nervoso, você também vai ter uma ação no fígado, porque o excesso vai ser processado ali no seu fígado. E aí sim você pode comprometer, tá? Então, Davi, foi Davi que perguntou, né? Que eu não estou vendo o chat, não estou vendo os nomes de quem está falando. Então, Davi, na verdade, tudo, né, pode se tornar, né, ter efeitos que sejam benéficos ou maléficos, dependendo do grau de ingestão. É claro que o café não se compara, né, ao álcool. O álcool é muito mais agressivo e mais rapidamente. Mas, pô, se você é um cara que toma, sei lá, né, 40 xícaras de café por dia, eu já vou falar que o álcool pode se tornar, né, algo como uma droga para você. Pode se tornar uma droga, pode ter efeitos negativos, tá? Outro exemplo, pessoal, muito comum, tem gente que fala, ah, professor, toma um chazinho, chazinho, chazinho. Ah, qualquer coisinha, minha avó vai lá, pega um boldinho ou pega um matinho e faz uma plantinha, faz uma infusão e faz um chazinho, que é uso de plantas medicinais, sou totalmente a favor, né? Só que tem que ter cuidado. Pessoas que usam plantas medicinais por muito tempo, dias seguidos, sabe? Ah, é para tomar, sei lá, durante uma semana tomou um mês. Pode ter ações adversas no organismo, porque tem vários princípios ativos ali nas plantas medicinais. Alguns que vão colaborar para o tratamento de alguma doença, né, para a fitoterapia, e outros que podem ir se acumulando no fígado, causando toxicidade, né? Então tem que ter muito cuidado. Essa pergunta que você fez do café é interessante porque serve para tudo, na verdade, para quase tudo, né? Por isso que é interessante a gente até na dieta ter uma dieta variada, que a gente mude, né, com o tempo, não comer sempre as mesmas coisas, se for usar medicamentos, né, que seja sempre com prescrição médica, porque o que é o remédio comercial? A diferença da planta medicinal para o remédio ali de farmácia, aquele químico, da indústria química. O de planta medicinal, você não isolou só o que te interessa para atuar no seu corpo. Você usa a planta ali para fazer um chá, uma infusão, seja o que for, você vai usar, né? Você vai extrair várias coisas da planta. E o medicamento comercial, de farmácia, o químico, ele é um princípio ativo isolado. Então, quando a gente toma, remédio de pressão, eu tomo. Então, eu posso tomar seguramente remédio de pressão ao longo de toda a minha vida, porque o remédio que eu tomo, ele é o isolado somente de um princípio ativo que vai ter só um efeito no meu corpo, que é o de regular minha pressão. Entenderam as diferenças? Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente ingere, que a gente administra, né? Agora o café, no seu caso aí, eu acredito que não tenha problema não, Davi, pode continuar tomando. É claro que com moderação, né, para não gerar um problema. Problema é porque geralmente eles falam que café deixa a pessoa mais acordada. É verdade No isso. meu caso, não tem nada a ver. Eu posso É. tomar café antes de dormir, eu vou ficar normal, vai dar mais sono ainda, eu acho. Assim, claro que a gente tem uma coisa chamada de reações. Vocês estão vendo que tem um monte de gente com medo aí da Covid, porque fala assim, eu não sei como que o vírus vai se comportar no meu organismo. Então a gente tem uma coisa chamada de reações individuais, que são só suas, né? E isso tem explicações genéticas, comportamentais, psicológicas. Cada ser humano é único. Você assim, com relação ao café, você é fora da média ou do normal, né? O café, né, assim como Coca-Cola e outros alimentos,
eles são alimentos considerados estimulantes na maioria das pessoas. Mas isso pode, o fato de você não ser estimulado tomando café, não é nada anormal, né? As pessoas apresentam essas variações, né, de um indivíduo para o outro, tá bom? Então não tem problema. Pode ser também que você já tome tanto café que você não, as doses que você toma diárias, você não sente o efeito. O efeito está sendo a longo prazo, né? Assim, é constante. Se você aumentar a dose, talvez você sinta algum efeito do café. Então tem várias questões aí que tem que ser levadas em consideração. Entendeu? Bem, Sim, valeu. valeu. Vamos lá, gente. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque, né, semana que vem a gente ainda tem uma aula teórica sobre isso. E as próximas organelas que eu vou tratar, que são o complexo de Golgi, né, os lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, cloroplastos, e citoesqueleto e centríolos, são, né, os primeiros que eu falei estão muito associados. Então, assim, não vale a pena eu falar de complexo de Golgi e não conseguir falar de lisossomos, entendeu? De secreção. Então, eu acho que eu vou dar uma paradinha por aqui e aí na aula que vem a gente finaliza, beleza? Falta pouco e eu garanto aí que a gente termine esse conteúdo. Galera, é o seguinte, deixa eu ir lá para o último slide, ó. Coloquei lá no Moodle também, eu já tinha pedido para vocês irem fazendo, mas agora que eu discriminei certinho quais são os exercícios que vocês podem já fazer do livro. Vocês podem terminar aquele capítulo, né? Na semana que vem eu termino, façam leitura também, ó, de todo o capítulo para ajudar, porque esse assunto, galera, cai muito também em vestibular e Enem. E além disso, é muito nomezinho, né? Porque você tem que memorizar. Eu odeio falar isso, né? Porque a gente trabalha com educação, a gente quer ensinar, fazer um ensino significativo para vocês, aquele que você aprende e não esquece nunca. Mas infelizmente algumas partes da biologia são repletas de nomes, funções, né? E aí a gente tem que memorizar para depois se apropriar. Então tentem primeiro, né, leiam esse capítulo aí do 5, terminem de ler o capítulo 5 do livro, façam esses exercícios. Semana que vem eu finalizo esse conteúdo e vou disponibilizar para vocês um questionário valendo nota. Vamos mudar essa nota, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem 15 pontos para fechar. Toda avaliação que eu der a partir de agora, né, até fechar o assunto, vai valer 5 pontos. Então, tá? 5 pontinhos para a semana que vem. Estudem, beleza? Bem, por hoje era isso. Se não tiver dúvidas,